Deus abençoe seu dia, Deus abençoe sua vida. Estamos aqui em mais uma Oração e Palavra. É o nosso encontro devocional diário de todos os dias. Esse momento que separamos para a oração, para a meditação na Palavra de Deus. E é um privilégio ter você comigo aqui mais uma vez. Para quem está chegando agora aqui no canal, seja bem-vindo, seja bem-vinda. E já fica o convite para que você se inscreva aqui no nosso canal, aperte aí o sininho das notificações e assim todos os dias, quando entrar um vídeo novo aqui, você vai ser avisada que já tem vídeo novo no canal para a nossa devoção, para o nosso momento diário de oração e de meditação da Palavra de Deus. Hoje, a nossa meditação está no texto de Romanos, capítulo 7, versículo 14, palavras do apóstolo São Paulo, sob inspiração de Deus, que diz assim para a nossa vida: porque bem sabemos que a lei é espiritual, eu, porém, sou carnal, vendido à escravidão do pecado, porque nem mesmo compreendo o meu próprio modo de agir, pois não faço o que prefiro, e sim o que detesto. Ora, se faço o que não quero, concordo com a lei que é boa. Neste caso, quem faz isso já não sou eu, mas o pecado que habita em mim, porque eu sei que em mim, isto é, na minha carne, não habita bem nenhum, pois o querer o bem está em mim, mas não realizá-lo. Romanos 7,19 continua dizendo assim: porque não faço o bem que eu quero, mas o mal que não quero, esse faço. Mas se eu faço o que eu não quero, já não sou eu quem faz, e sim o pecado que habita em mim. Assim encontro esta lei: quando quero fazer o bem, o mal reside em mim, porque segundo o homem interior, eu tenho prazer na lei de Deus. Mas vejo nos meus membros outra lei, que guerreando contra a lei da minha mente, me faz prisioneiro da lei do pecado que está nos meus membros. Miserável homem que sou, quem me livrará do corpo desta morte? Graças a Deus por Jesus Cristo nosso Senhor, de maneira que eu, de mim mesmo, com a mente, sou escravo da lei de Deus, mas, segundo a carne, sou escravo da lei do pecado. O apóstolo Paulo fala de uma guerra permanente que ocorria na sua vida, no seu interior, com os seus pensamentos, com as suas atitudes, e ele declara que essa guerra era uma guerra entre aquilo que estava na sua mente, no seu coração, o desejo de fazer a vontade de Deus, o desejo de agradar a Deus, de obedecer à palavra de Deus, aos seus mandamentos, de viver uma vida de fato de obediência a Deus e submissão à sua palavra. Por outro lado, ele declara que, apesar dessa vontade interior, dessa consciência da mente e esse desejo do coração de fazer a vontade de Deus, em muitos momentos ele não conseguia, de fato, fazer isso, obedecer, viver uma vida como assim ele desejava e entendia, sabia o bem que ele deveria fazer, mas não conseguia, porque segundo ele era carnal e vendido à escravidão do pecado. E assim muitas vezes ele diz assim: eu nem compreendo o meu próprio modo de agir, pois muitas vezes eu faço o que eu não quero, o que eu detesto, aquilo que eu sei que é errado. E aí, nessa curiosidade ou nessa luta interior, ele diz assim: e aí quando isso acontece, então eu concordo com a lei que é boa, que diz que eu não devo fazer aquilo. Então a lei diz assim, ó, isso é pecado. No entanto, ele concordava com a lei, dizendo que aquilo era pecado, mas nem sempre ele conseguia cumprir, porque nos seus membros, isso é, na sua carne, estava a vontade, estava a atitude de desobedecer e de praticar aquilo que ele sabia que era errado, mas que muitas vezes ele fazia. Então, nesse caso, como ele diz, não é mais a mente que dominava, mas era a vontade da carne que dominava. Muitas vezes ele via assim: não é mais aquilo que é o meu intelecto, que é o meu conhecimento, que é o desejo do meu coração de fazer a vontade de Deus. Muitas vezes eu vou lá e faço aquilo que eu não quero, porque há uma lei de pecado na minha vida. A carne não se converte, não obedece, não faz o que é correto, porque há um pecado habitando na carne. É uma luta interna. E por isso ele vai dizer assim: miserável homem que sou,
quem me livrará do corpo desta morte que foi vendido à escravidão do pecado? E ele diz, graças a Deus por Jesus Cristo, nosso Senhor, de maneira que de mesmo, com a mente, eu sou escravo da lei de Deus, apesar de ter na carne a lei do pecado. A minha palavra hoje é, a quem você vai agradar? A sua carne, aos desejos da sua carne, ao pecado que habita dentro de cada um de nós, e todos nós somos humanos, pecadores e carnais, ou nós vamos lutar contra estas vontades para fazermos a vontade de Deus em obediência e submissão à sua palavra, uma vida que de fato agrade o coração de Deus, que não mais é guiada pela vontade da carne, mas que luta para andar no Espírito, como diz o próprio apóstolo Paulo em Gálatas 5,16, quando ele diz, digo, porém, o seguinte, vivam no Espírito e jamais satisfarão os desejos da carne, porque a carne luta contra o Espírito e o Espírito luta contra a carne, porque são opostos entre si, para que vocês não façam o que sejam do vosso querer, mas se são guiados pelo Espírito, vocês não estão debaixo da lei. O que ele nos chama é a sermos guiados pelo Espírito e não mais pela vontade da nossa carne. A quem vamos agradar? Quem nós vamos satisfazer? Aos desejos da carne ou uma vida que obedeça e submeta às vontades do Espírito Santo, sendo guiados pelo Espírito Santo e não mais pelas vontades da nossa carne? Oremos pedindo a bênção de Deus sobre nós. Obrigado, meu Pai, pelo teu amor, pela tua graça e pela tua bondade. O Senhor é um Deus maravilhoso, o Senhor é um Deus fiel, e eu coloco a nossa vida em tuas mãos, Pai. Esse dia estamos aqui, Senhor, para render a Ti a nossa adoração, para render a Ti o nosso louvor e a nossa gratidão por tudo que o Senhor tem feito na nossa vida. Obrigado, meu Pai, obrigado por esse dia, obrigado por mais um dia de vida que o Senhor nos concede, Pai. Isso é graça, isso é bondade do Senhor, isso é fidelidade do Senhor para com a nossa vida, e nós te agradecemos por isso, Pai, no nome de Jesus Cristo. Obrigado, Pai, fica conosco ao longo desse dia que o Senhor nos concede de vida, nos abençoando, nos fortalecendo, enchendo-nos do teu amor, da tua presença, da tua paz. E Deus, em nome de Jesus, esse é um dia que queremos andar no Espírito e não satisfazermos a vontade da nossa carne. Queremos andar segundo a tua vontade, em obediência e submissão à tua palavra, e não, Senhor, de acordo com as vontades da nossa carne. Em nome de Jesus, nos ajude, Pai, nos ajude a te obedecer, nos ajude, Senhor, a andar em obediência ao Senhor e à tua vontade, em nome de Jesus Cristo. Que em nós não apareça as obras da carne, mas sim o fruto do Espírito, Pai, porque hoje não queremos ser guiados por esta lei do pecado que habita na nossa carne, que habita dentro de cada um de nós, porque agora não somos mais escravos do pecado, porque o teu Espírito Santo, o teu sangue derramado na cruz nos libertou desta lei do pecado. Obrigado pela graça encontrada em Jesus, e agora o teu Espírito Santo agindo em nós nos fortalece para que possamos vencer as obras da carne, para que o que possa aparecer em nós é o fruto do Espírito, é a ação da tua presença na nossa vida, nos guiando, nos fortalecendo, Pai, para que não façamos aquilo que é do nosso querer, que é a vontade da nossa carne, mas que vivamos em obediência ao Senhor e à tua palavra. Perdoa, Pai, perdoa nossos pecados, perdoa as nossas falhas, perdoe cada decisão errada que tomamos e abençoa-nos para que possamos andar em obediência ao Senhor e à tua palavra. Obrigado, Pai. Fica conosco ao longo desse dia, Pai. Abençoe a nossa vida. Nós oramos neste dia. Pai nosso que estás nos céus, santo é o teu nome, Pai. Perdoa nossos pecados. O pão nosso de cada dia dá-nos hoje, suprindo nossas necessidades e fazendo com que esse dia seja um dia de bênção, de saúde, de paz,
de prosperidade para a vida de cada um de nós, em nome de Jesus. Obrigado, Pai, fica conosco, abençoe nosso dia. Eu oro pelos teus filhos te pedindo, Pai, que a graça do Senhor Jesus, que o amor de Deus, o nosso Pai, e que as doces consolações do Espírito Santo de Deus estejam sobre a vida de cada um de nós, desde agora e para todo sempre. Amém. Graças a Deus e amém. Que Deus abençoe sua vida, que Deus abençoe você, que Deus nos fortaleça para fazer a sua vontade e andarmos em obediência à sua palavra. Que um dia de hoje seja um dia de bênção para você e toda a sua família, em nome de Jesus. E fica o convite para que você esteja conosco aqui amanhã, mais uma vez, em mais um momento devocional. Deus abençoe, um grande abraço, paz!